Pessoal, saudações. Mais uma vez, é um prazer muito grande poder estar com vocês. Nós agora já estamos aproximando do final da nossa disciplina de estágio supervisionado 1. Estamos entrando na semana, né, que vai acontecer exatamente no período de 31 de agosto a 10 de setembro. A gente pede muita atenção de vocês nessa fase final, mesmo porque é o momento de elaboração dos relatórios, né? E é muito importante agora que vocês consigam concluir essa disciplina com muito êxito. Né? Então, para tanto, a gente vai retomar nessa quarta semana entrevista que, a essa altura, acredito que vocês já tenham realizado com o gestor, o diretor do órgão no qual vocês vão estagiar. Vamos falar um pouco também sobre a pesquisa documental que vocês são convidados a desenvolver no site desse órgão de estágio, como também deverá ser feito, produzido o relatório parcial de estágio, que precisa ser entregue até o dia 12 de setembro, por todos vocês, equivale 20 pontos, e também quando e como deverá ser feito o relatório final do estágio, né, que também vai valer 20 pontos. Então, assim, a gente chama a atenção que essa disciplina de estágio supervisionado 1, no manual de estágio de vocês, ela é entendida como a primeira etapa do estágio, né, e é considerada como uma fase de observação. Lembrando que vocês ainda vão ter o estágio supervisionado 2 no 7º período e o estágio supervisionado 3 no 8º período. Por isso, primeira etapa. Então, gente, o manual que regulamenta o estágio de vocês, ele recomenda o seguinte, que nesse período de primeira etapa, que vocês, na condição de acadêmicos em fase de estágio obrigatório, que crie um vínculo, né, com a organização pública na qual vocês vão estagiar, faça contato, né, a essa altura, como nós já estamos na quarta semana, creio que vocês já fizeram esse contato, já se apresentaram como estagiários, já devem ter obtido as assinaturas nos documentos que explicitam esse vínculo, né, e aí também, como já havíamos orientado em nossa primeira videoaula, né, ainda para o dia 11 de julho, a gente orientava a importância de vocês adiantarem essa entrevista, né, com o supervisor, com o diretor do órgão no qual vão estagiar. Vamos explicar um pouco mais a questão da observação e também vamos explicar um pouco mais essa questão da pesquisa documental. E a partir desses dados coletados, seja na entrevista, seja através da observação e da pesquisa documental, é que os relatórios de vocês serão elaborados. Na ocasião, nós também orientamos vocês para que essa entrevista com o supervisor de vocês, com o diretor, coordenador, pudesse ser feito usando as ferramentas tecnológicas, ou do Google Meet, ou Google Forms, ou mesmo e-mail comum, e se necessário fosse, também o WhatsApp poderia ser usado. Né? Então, vocês prepararam para a primeira semana uma entrevista semi-estruturada, né? Uma relação de questões, que deve ter sido enviada, espera-se que vocês tenham enviado para esses gestores, coordenadores desses órgãos, através de uma dessas ferramentas, e acreditamos que a esta altura vocês já estão de posse dessas respostas. Para tanto, agora vem a questão, a importância de se trabalhar esses dados obtidos. Primeira parte, vocês foram orientados para que na entrevista semi-estruturada, vocês pudessem criar questões que ajudassem a caracterizar a organização na qual vocês iam fazer estágio. Quando a gente fala de caracterizar a organização, é basicamente apresentar essa organização para quem não conhece.
seu tutor, sua tutora, seja presencial ou à distância, sua professora, coordenadora do curso, qualquer outra pessoa que for pegar o seu relatório para ler, precisa conseguir visualizar ao órgão público no qual você estagiou, sem ter você por perto para explicar. Então, por isso, sua escrita tem que ser muito clara, muito correta, né? De forma que fique bem claras as informações que você quer prestar acerca dessa organização pública. Então, qual foi a organização, onde ela se localiza, qual a sua missão, visão, valores, que público ela atende, os serviços que ela presta à sociedade ou os produtos que ela oferta. Toda organização tem normas e regulamentos, né? Também vocês foram alertados para que pudessem ficarem atentos à estrutura organizacional da empresa. Essa estrutura organizacional, muitas vezes, é apresentada em forma de organograma. Também houve uma orientação para uma atenção acerca dos processos da empresa, processos esses que muitas vezes também se apresentam em forma de fluxograma, né? Como nós estudamos na disciplina de estágio um pouco sobre qualidade, essa organização na qual você vai estagiar possui algum certificado, né, de qualidade, qual certificado, quem emitiu esse certificado, quais foram as exigências, né, para conseguir obter esse certificado, os números de servidores, o número de servidores que ela possui, quais são as formas de ingresso desse servidor, né, porque tem organizações públicas que o regime de trabalho é estatutário, outros são CLT, então qual é essa forma, qual é esse regime de trabalho desse servidor? Além disso, desses elementos aqui citados, de repente você pode encontrar outros dados que ajudam, ou mesmo imagens, né, fotos, que ajudam a enriquecer o seu relatório e que é importante você ter. Às vezes são fases de um processo, ou mesmo certificados e vários outros documentos que a gente vai especificar com mais cuidado. Pessoal, quando nós falamos de pesquisa documental, nós estamos tratando de dados secundários, né? Então, assim, alguém já explicitou esses dados e vocês podem fazer uso deles no relatório de vocês. Então, onde vocês podem fazer essa pesquisa documental? No site do próprio órgão que vocês vão estagiar, né? Então, assim, dá uma entrada, uma pesquisa no site, olha quais são os assuntos que ele aborda, né? De repente você vai estagiar numa prefeitura, qual o plano diretor tem para a cidade, quais são os regulamentos que ela apresenta, né? De repente ela tem chamadas para licitação e outros atos, campanhas diversas, né? Mobilizações, sociedade. Então, né, o que tem, o que esse site documenta, registra, né, acerca dessa instituição? Toda organização possui uma legislação interna, né, também os indicadores. Quais são os indicadores? Me parece que eu vi que algum de vocês ia estagiar na polícia, parece Polícia Civil, se eu não estiver enganada. Então, quais são os indicadores dessa Polícia Civil, né? Tem buscado, aprendido o quê, né? Quais são os serviços que ela tem conseguido obter êxito aí na sociedade na qual ela atua, né? Então, assim, uma vez que vocês conseguiram fazer a entrevista com o responsável pelo órgão no qual vocês vão atuar, uma vez que vocês já fizeram essa pesquisa, essa investigação no site do órgão, agora é o momento de vocês começarem a trabalhar o relatório parcial de estágio. Esse relatório que precisa ser entregue até o dia 12 de setembro. Quando vocês olharem as orientações da quarta semana, as orientações
interpretação do relatório parcial, vocês vão ver que eu coloquei ele pudesse ter no mínimo 3 laudas. É impossível você fazer um relatório de estágio que não tenha pelo menos 3 laudas, né? E essas 3 laudas fora a capa e a folha de rosto, né? É preciso também que vocês coloquem as fontes pesquisadas. Ah, como assim? Digamos que a organização que você está trabalhando possui um certificado de qualidade. Tá, que certificado é esse? Quem foi o órgão que emitiu? Mas antes disso tudo, você precisa escrever, como eu bem disse, deixando muito claro para que qualquer pessoa que leia o seu relatório entenda sobre o que você está falando. Então, antes de dizer que o órgão que você possui, que o órgão que você estagiou possui um certificado de qualidade, você tem que explicar o que é certificado de qualidade, qual a importância do certificado de qualidade, né? E assim sucessivamente. Então, para isso, você tem que pesquisar outras fontes, né? Sites, livros, revistas, que a própria biblioteca virtual, né, do nosso instituto, a qual vocês têm acesso, para poder explicar esse conceito, e depois, sim, você apresenta, então, essa realidade que você encontrou no órgão que você vai estagiar, né, e assim sucessivamente. Se você diz que ele é um órgão da administração indireta, municipal, por exemplo, o que é um órgão da administração indireta, né? Então, assim, e dessa maneira, como você vai ter que citar as fontes, então, faz-se necessário que ao final do trabalho você também apresente as referências investigadas, né? Então, assim, vamos agora entrar com mais detalhe nessa questão do relatório de estágio, relatório parcial. Como é que vocês devem fazer esse relatório? Quando vocês olharem no ambiente virtual da disciplina, vocês vão ver que já deixei lá um modelo de relatório parcial no Word e um modelo de relatório final. Pessoal, para elaborar esse modelo, para elaborar esse relatório parcial, é importante que vocês criem a ata do trabalho com os elementos que nós estamos pedindo lá, nome da instituição a qual você estagia, no qual você estuda, seu nome da disciplina, né, o nome do documento, que é relatório parcial de estágio, cidade de onde você está, local onde você estagiou. Então, é um pouco dos elementos que a gente está pedindo na capa e na folha de rosto. E aí, feito isso, vocês entram na parte da introdução. A introdução deve vir em uma folha separada da capa e de rosto. Então, introdução. O que vocês vão dizer na introdução? Bom, o primeiro parágrafo é importante que vocês expliquem o que é o estágio supervisionado, né? A gente trabalhou e também disponibilizou para vocês um manual, mas também outros materiais no próprio seminário o seminário de vocês tem um seminário que é sobre estágio, lá tem umas referências que vocês também podem usar, além do manual de estágio de vocês, para poder ajudar a construir um pouco essa introdução, né? O que é o estágio supervisionado, quais são os objetivos do estágio supervisionado, o manual de vocês deixa muito claro os objetivos de vocês, né? Em qual organização vai ocorrer o seu estágio, qual órgão, qual o período que se deseja realizar. Talvez esse período agora vai ficar viável vocês colocarem, já que a realização do estágio presencial vai acontecer só no pós-pandemia, né? O horário que se deseja, quem foi o supervisor, vocês não vão ter agora. Vocês podem até saber o nome dele, né? Eu creio que se você já fizer o primeiro contato, você já sabe o nome, a formação, né, dessa pessoa. E aí, a segunda parte do relatório supervisionado, vocês vão trazer exatamente aqueles dados que nós sugerimos que vocês obtivessem, ou através da entrevista com o gestor, ou na pesquisa documental feita no site da empresa, ou nesses dois momentos,
né, que é exatamente a caracterização da organização, e esse é exatamente o nome do subtópico, né, eu quero dizer que ela não precisa vir necessariamente em uma página separada da introdução, não, porque isso é relatório. Então, o relatório é um texto contínuo, né? Então, assim, se sobrou espaço na folha que vocês estavam escrevendo a introdução, continuem com a caracterização, que aí vocês vão apresentar, vão dizer o nome, o endereço, o histórico, surgiu quando, como, para quê. Vocês já viram que as empresas públicas, elas têm leis de criação. Por exemplo, se algum de vocês for fazer estágio em qualquer um dos nossos campi do Instituto Federal, vocês vão ver que tem a lei de criação dos institutos federais, né? A lei de 2008, do governo Lula, e vocês vão ver que tem a série de documentos, tem livros publicados, como surgiu, quais unidades surgiram, como se deu a criação do Instituto do Norte de Minas, a partir do campus Salinas, da Escola Agrícola de Salinas e da Escola Agrícola de Jara, né? Então, esse histórico, independentemente de qual lugar, de qual órgão vocês vão, de qual organização pública vocês vão estagiar, vocês precisam apresentar, trazer essa realidade, né? Quais são as atividades que ela desenvolve, né? Atua, segmento, quais são as normas e regulamentos internos da organização, qual a estrutura organizacional. Às vezes, vocês não vão ter um organograma, né? Por exemplo, no Instituto, se você abre, você tem lá reitor, quem é o reitor, quem é o chefe de reitor, quem são as pró-reitorias que ele possui, e assim vai sucessivamente. Quais são os campos que tem, quem são os diretores de campo, e vai. Então, assim, muitas vezes o organograma não está, mas a estrutura organizacional aparece, sim, no site ou em outros documentos da organização, né? Quem é presidente, quem é vice-presidente, quem é o conselho administrativo, alguns têm conselho administrativo. Se alguém aí, por exemplo, estiver fazendo estágio em banco, os bancos públicos, vocês vão ver que eles têm os conselhos administrativos, né? Então, depende muito de qual órgão a estrutura está muito condicionada a qual órgão você está estagiando, né? A estrutura de processos, vocês vão perceber que muitos processos estão registrados de forma de programa, então é importante essa realidade constar no relatório de vocês, inclusive com as imagens desses fluxogramas. Eu chamo a atenção que, às vezes, a figura do organograma não tem, mas, como eu disse, os indivíduos estão lá ocupando o cargo. Então, se vocês quiserem criar esse organograma, as organizações que vocês estão estagiando, mas que não tem a figura do organograma, mas que, de uma vez, vocês conhecendo como se dá a instituição organizacional, vocês podem criar um organograma, se quiser, não tem problema, e colocar que a fonte foi a autoria do estagiário, né, para quem for avaliar, vocês saberem que não é um organograma oficial. Então, gente, quando a gente fala aqui, ó, do histórico da empresa, vocês vão ver que aqui eu vou deixar uns elementos para vocês se orientarem, né? Nessa história é bom vocês dizerem qual ano foi que surgiu, a lei que embasou a criação, são os valores, onde se localiza, quantos servidores possui, qual a forma de ingresso dos servidores, existem serviços terceirizados? Se algum de vocês for fazer estágio no Instituto, vocês vão ver que tem serviços que são terceirizados, principalmente os serviços de segurança e de limpeza. Quantos funcionários são terceirizados? É possível saber qual o orçamento dessa organização. Toda organização pública ela tem um orçamento anual, né? Esse orçamento ou vem do município, ou vem do estado, ou vem da União, depende a quem ela está vinculada. Então, qual o orçamento, né,
né? E ela pertence a qual esfera do poder público? Você vai fazer estágio em um órgão do município, do estado, da União? Então, apresenta um pouco essa realidade para a gente, né? Quando a gente fala aqui na caracterização sobre as atividades desenvolvidas pela empresa, nós estamos esperando que você diz exatamente qual serviço ela presta para a sociedade. Tem algum produto que ela entrega, ou ela, ou o papel dela é somente a prestação de serviço, ou esse produto que ela produz, existe algum padrão de qualidade, alguma normatização que ela precisa observar, que tem órgãos reguladores, fiscalizadores, né? Quem são os principais fornecedores dela, se for o caso de produto, né? Quais são esses fornecedores? Então, faz um pouco essa visão. Quando nós falamos de normas, regulamentos internos da organização, nós estamos esperando que vocês consigam identificar os regulamentos de funcionamento mesmo, norma de conduta de servidores, às vezes tem plano de carreira de servidor, né? Padrões de atendimento ao público, muitas possuem algum regulamento, alguma orientação voltada nesse sentido, às vezes orientações, no caso das licitações mesmo, né, como tem órgãos que fazem muitas licitações, então toda uma série de observação nesse sentido, você precisa tomar posse, conhecer. Já falamos bastante dos organogramas e dos fluxogramas, né, então, cabe de vocês analisarem a existência ou não desses documentos e apresentá-los nesse relatório, considerando, gente, que o relatório de estágio ele é parcial. Por que ele é parcial? Porque nós estamos na pandemia e vocês não puderam, não tiveram condições de ir pessoalmente ao órgão no qual vocês vão estagiar. Então, toda a conversa até o momento tem sido de forma por meios eletrônicos. Então, por causa disso, que agora, ao concluir a disciplina, ao aproximar o término dela, vocês vão entregar apenas o relatório parcial, né? Então, se o relatório é parcial, as considerações são parciais, sendo que vocês estão percebendo que vocês vão fazer considerações em cima dos dados fornecidos pelo gestor na entrevista que vocês realizaram com o mesmo, e também acerca dos dados que vocês obtiveram na pesquisa documental através da visita ao site do órgão e a análise do conteúdo lá postado, né? Então, terminando o relatório parcial, essas considerações precisam ser baseadas nesses dois elementos. E, por fim, as referências, né? As referências usadas. A entrevista com o gestor, o manual de estágio do curso de vocês, o site da organização, qual o link de acesso a esse site, quando vocês acessaram esse site, e todas as outras fontes que vocês possam ter usado. Está tudo claro até agora? Tudo certo em relação ao relatório parcial de vocês? Alguma dúvida? Caso tenha alguma dúvida, só enviar para a gente no fórum que a gente vai estar esclarecendo, tá? Não fiquem com dúvidas. Continuando, pessoal, nossa explicação, agora nós vamos falar um pouco sobre o relatório final do estágio, né, que vocês precisam também entregar e que também vale 20 pontos. O relatório final, vocês só vão poder fazê-lo após concluírem a parte de estágio presencial no órgão que vocês vão estagiar. Assim sendo, só no pós-pandemia que vocês vão poder fazer o estágio presencial, que é a parte da observação,
e então só após o término, que vai ser 20 horas, né, para observação, então a depender da quantidade de horas que vocês fizerem por dia, em uma semana vocês conseguem concluir essa fase, é uma fase muito rápida, né, da observação, são poucas horas. Então, o que acontece? O relatório final, vocês vão manter exatamente a parte inicial do relatório parcial, porque não muda, a empresa é a mesma, o órgão é o mesmo, o supervisor é o mesmo, as atividades que ela desenvolve continuam sendo as mesmas, regulamentos, estrutura organizacional, estrutura de processos, né? Isso não muda. Então, toda aquela parte do estágio, do relatório do estágio parcial permanece. O que vai ser acrescentado é o relatório das atividades, é o relato das atividades desenvolvidas pelo estagiário, né? E sendo que nessa fase você precisa explicar melhor onde você estagiou, qual o órgão da administração pública, qual o setor, quem te supervisionou, qual a formação do seu supervisor, quais foram as atividades que você desempenhou nessa fase de observação, né? Explicar essas atividades, como eram feitas, se existia um procedimento a ser observado antes de desempenhá-las. Você teve ou percebeu alguma dificuldade, né, durante a periodização do estágio, em relação ao próprio desenvolvimento do estágio, ou alguma limitação que o órgão no qual você estagiou oferecia, de repente uma limitação tecnológica, às vezes de espaço físico mesmo, ou quem sabe, de repente havia uma sobrecarga de atividades, porque o órgão não tem servidores suficientes, né? Então, assim, quais foram as dificuldades, o que ocasionou essas dificuldades, mas é importante também você perceber quais são os pontos fortes que esse órgão possui, né? Quais são as possibilidades que existe nele para prestação de serviço à comunidade, mas também suas fraquezas, suas limitações, alguma possível ameaça, né? O que pode ameaçar um órgão público, por exemplo, um corte de orçamento, uma redução de número de servidores, por exemplo. Tem serviços públicos que, infelizmente, se encontram totalmente sucateados, né? Não sei qual a realidade dos órgãos nos quais vocês vão estagiar, são coisas que vocês precisam observar. Feito isso, né, então, assim, quais são as sugestões de melhoria que vocês apresentam, né, na condição de estagiário? Quem vem de fora sempre consegue perceber elementos que, às vezes, quem está no dia a dia atuando não consegue vislumbrar. Então, o estagiário, ele tem também esse papel, né, de apresentar sugestões, propostas, para que possa estar melhorando o funcionamento daquele setor, daquele órgão, o serviço que por ele é prestado. Às vezes, quando a gente essas sugestões, quando o nosso aluno quando o nosso aluno só da graduação, que não é da administração pública, só da administração, às vezes eles têm dificuldade para poder apontar quais são as limitações encontradas na empresa. Tem aluno que vai para a empresa, que fica lá semanas, mesmo porque a carga horária deles é diferente da de vocês, e só vê coisas boas, só vê coisas boas. E aí a gente percebe que alguns deles estão fazendo um esforço para cair nas graças do gestor e poder ser efetivado na empresa, né? Eu acredito que isso não vai acontecer com vocês, porque por se tratar da administração pública, vocês sabem que a forma de ingresso é diferente, então vocês vão ter mais liberdade para conseguir perceber e explicitar com muito cuidado, com muita educação, com muito profissionalismo, né, essas limitações, essas fragilidades que o órgão vai encontrar. Então, relata as atividades desenvolvidas, esses são os elementos que vocês precisam registrar no relatório final. E
aquilo que eram considerações parciais, agora são considerações finais. Você já precisa fazer ponderações, né, acerca não só da teoria, mas dessa realidade que vocês encontraram. E, por fim, ampliar, se necessário for, as referências, né, que já estavam postas no seu relatório quando ele ainda era parcial. Então, feito isso, dessa forma, vocês concluem o relatório final de estágio, tá bom? Pessoal, talvez talvez esse relatório só vai ser concluído lá no primeiro semestre de 2021, a gente ainda não sabe, né? Estamos todos aí aguardando uma possível vacina que possa vir melhorar a nossa vida e poder permitir que as nossas atividades voltem ao seu funcionamento como antes, mas tudo isso é uma questão macro, né, macroambiental, que não está sob o nosso controle, sobre o nosso poder. Chamo a atenção de vocês para as atividades que vocês são convidados a desenvolver ainda nessa quarta unidade, participação do quarto fórum, realização da quarta atividade avaliativa, vai ocorrer também um webinário, né? Então, ainda temos todos esses momentos de encontro nessa disciplina. No mais, eu desejo muito boa sorte para todos vocês, que o estágio possa acrescentar muito esse momento de aprendizado de cada um de vocês, que seja um momento muito rico de troca de experiências, que vocês possam dar ao órgão no qual vocês vão estagiar uma contribuição significativa, capacidade para isso vocês têm, vocês estão recebendo uma formação muito boa. Chamo a atenção também que quando vocês estiverem fazendo esses relatórios de estágio, e quando vocês estiverem também no ambiente de estágio, tudo que vocês puderem linkar entre a realidade encontrada e as disciplinas estudadas, poderão e deverão ser feitos, né? Volto a lembrar que vocês já receberam muitos conteúdos até aqui, todos eles voltados para a administração pública, e agora que vocês vão estar, de fato, pisando num órgão público, é bom que vocês consigam desenvolver essa habilidade de entender como toda aquela teoria está funcionando na prática ou deixando de funcionar por uma razão ou outra. Qualquer dúvida, fale conosco, envie suas dúvidas pelo fórum Tira Dúvida, né, nos envie um e-mail se preciso for, a gente segue à disposição de vocês, muito sucesso aí, né, durante a realização também do curso de vocês, fiquem em paz, grande abraço para todos.